Oi Aline, oi Lidiane, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Hoje a nossa aula vai ser gravada, tá bom? Eu vou mandar para vocês, o link dessa aula e mais material de Excel para vocês poderem exercitar, tá bom? É uma aula básica, dentro da nossa sequência de aulas que eu programei para vocês, tá? Então essa é a nossa segunda aula da parte básica. A partir da terceira aula e a gente já entra no intermediário, tá bom? Hoje nós vamos ver funções de texto, veremos o soma C, a diferença do soma C com conte C, veremos a função C e veremos o proc v. Tudo isso numa explicação básica, tá bom? Sabendo que eles podem ter essas funções, elas têm algumas variações, em que a gente vai ver ao decorrer do curso, tá bom? Mas essa explicação de hoje é uma explicação geral, genérica, tá bom? Do que são essas funções, uma visão mais básica de como que a gente pode trabalhar com essas funções tão importantes no dia a dia de uma rotina administrativa, de um escritório, tá bom? Então vamos começar. Lembrem, não sei se vocês estão recordados, mas nós paramos nessa planilha de funções de texto, tá bom? Então olha só, eu fiz aqui um exemplo, tá? Em que nós vamos aplicar algumas funções que podem ser muito úteis para vocês, tá? Como por exemplo aqui, eu tenho nessa célula B3 um nome em que ele está com letras minúsculas e uma maiúscula, tá? Então existe um erro de digitação. Então de repente vocês podem vir a encontrar dentro do serviço de vocês algumas células que estejam mal digitadas e que precisam ser corrigidas, tá? E vai ser muito mais prático utilizar uma função do que propriamente corrigir célula por célula, tá? Então olha só, para essa primeira correção para essas correções nós vamos usar aqui as células da coluna F e da coluna G, tá? Então eu quero corrigir esse nome que ele está com minúsculas e maiúsculas. Então eu entro aqui, olha só, para a gente corrigir, eu vou dizer o seguinte, que eu quero só a primeira maiúscula. E para utilizar só a primeira maiúscula, tem uma função específica para isso, que é a prim maiúscula. Então eu digito igual, prim maiúscula, abro parêntese, clico na célula que vai ser modificada e dou Enter. Pronto, aparece aqui na célula F3 o nome corrigido, tá bom? Apenas com a primeira letra maiúscula, tá bom? E essa informação que vem desse dado, se nós, por exemplo, aqui tivermos um A maiúsculo acentuado aqui na célula original, automaticamente lá na célula corrigida o acento vai aparecer, tá bom? Então lembrando que essa correção ela vem lá da célula que está com erro, tá bom? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para não, de repente, vocês poderem enxergar melhor, tá? Vou aumentar mais um. Acho que aqui dá, é o suficiente, tá? Muito bem. A mesma coisa nós vamos fazer com o sobrenome Nunes, tá? Só que aqui o problema dele não trata-se da letra maiúscula, que a primeira já está maiúscula e as demais minúsculas. O problema que a gente encontra aqui são esses espaçamentos. Olha só que espaçamento gigantesco, Então, para corrigirmos esse problema, nós vamos usar uma função chamada arrumar. Deixa eu digitar aqui em cima, igual arrumar
abre parêntese, eu vou clicar na célula que eu desejo arrumar e dou Enter. Pronto. Ela vai aparecer aqui na minha célula G3 já corrigida, tá bom? Já corrigida. Vamos agora fazer a mesma coisa utilizando esse outro nome aqui, Pedro Ferreira. Então, como que ficaria isso? Vamos ver se vocês entenderam. Igual PRI maiúscula, abre parêntese, clico na célula que desejo corrigir e dou Enter. A mesma coisa vai ser com o sobrenome dele. Observe que aqui tem um espaçamento, né? Então eu vou arrumar, clico no sobrenome e dou Enter, tá? Só que aí tem um pequeno problema. Aqui, além do espaçamento, ver se vai aparecer, pronto. Além do espaçamento, nós temos aqui letras maiúsculas e minúsculas misturadas. Então a gente precisa arrumar isso. Então eu vou colocar o PRI maiúscula como a função inicial. Dentro do PRI maiúsculo eu peço para arrumar o conteúdo e dou Enter. Pronto. Então observe, eu estou utilizando duas funções ao mesmo tempo. Estou usando a PRI maiúscula e estou usando o arrumar. Isso para a célula C4. Tá bom? Então, no Fábio Nunes aqui, eu não precisei usar duas funções ao mesmo tempo. Uma foi suficiente. Para o sobrenome Ferreira, eu precisei usar duas funções ao mesmo tempo, a PRI maiúscula e a arrumar, tá bom? Então, anotem tudo aí direitinho, tá? Muito bem. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu só apagar esse aqui, olha só. Nós vamos... apagar para a gente poder fazer do zero, né? Olha só, eu preciso o nome completo da primeira pessoa. Então nós temos aqui essa pessoa 1, ela está com o nome e o sobrenome. A pessoa 2 com o nome e o sobrenome. E eu preciso preencher esses dados aqui, tá? Muito bem. Eu vou preencher, atenção, tá? Eu vou preencher a coluna branca e vou deixar a coluna amarela para vocês fazerem como exercício, tá bom? Então, atenção, olha só. O nome completo eu vou unir, eu vou concatenar a célula B3 com a célula C3. Então, olha só, igual, concatenar, vou abrir parêntese, tá? Vou clicar na célula arrumada, a gente vai pegar a célula arrumada já, tá? F3, ponto e vírgula, eu vou dar aspas, espaço, aspas, porque eu quero que apareça Fábio, espaço, Nunes, tá? E agora eu clico na célula Nunes arrumada e dou Enter, pronto. Então, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos dois dados, unimos em uma célula só, tá bom? Com a função concatenar, tá bom? Eu quero só o primeiro nome, só que eu quero o primeiro nome tudo em maiúscula. Existe uma função só para maiúscula? Existe. Então, olha só, igual, tem que ter o acento, tá? Maiúscula, abre parêntese, e vou selecionar a célula que eu desejo transformar tudo em maiúscula, que é a célula F3, e dou Enter. Pronto. Olha só, na célula B3 eu tinha o nome Fábio, mas completamente errado.
Na célula F3 eu tenho o nome Fábio, porém só com a primeira maiúscula. E agora na célula C11 eu tenho o nome Fábio todo maiúsculo. Por quê? Porque eu utilizei a função maiúscula, tá? E o sobrenome todo maiúsculo, a mesma coisa, igual, maiúscula, abre parêntese, vou selecionar a célula já arrumada do sobrenome e vou dar Enter. Pronto. Fábio é o primeiro nome, Nunes é o sobrenome. Tudo maiúsculo. Tá bom? Legal. Agora é o seguinte. Eu quero criar uma senha. Digamos que eu esteja fazendo um cadastro de um cliente. E esse cliente ele vai ter direito a uma senha para utilizar o sistema, né? Então, nós iremos fornecer essa senha para o cliente. E como que eu vou criar essa senha? Uma dica seria a seguinte: eu vou pegar o nome, o primeiro nome, as 3 primeiras letras do primeiro nome, mais as últimas 3 letras do sobrenome, tá bom? Então a senha para o primeiro cliente vai ser as 3 primeiras letras do primeiro nome e as 3 últimas letras do sobrenome. Vamos lá, vamos fazer isso. Só que eu vou fazer aqui do lado, tá bom? Olha só, a primeira parte do nome, ela vai utilizar a função esquerda, tá? Então, eu boto igual, esquerda, abro parêntese, eu quero a esquerda do Fábio, tá? Ponto e vírgula, eu quero quantos caracteres da esquerda para a direita? Eu quero 3, eu quero os 3 primeiros. Eu digito 3 e dou Enter. Observe que vai aparecer FAB, só que esse A está acentuado. Por que está acentuado? Porque lá na origem eu acentuei. Vou tirar esse acento aqui para não trazer senha com acento, tá? Muito bem. Agora, aqui já está preenchido, vou tirar isso aqui. Ó. Agora eu quero fazer a segunda parte da senha. A segunda parte da senha seriam as 3 últimas letras, do sobrenome. Então não vai ser função esquerda, vai ser função direita. Então igual, direita, abre parêntese, do sobrenome, ponto e vírgula, eu quero as 3 últimas. Tá bom? Então a senha vai ser o seguinte: eu vou juntar essas 2 células e vocês já sabem qual é a função que junta o conteúdo, né? É a função concatenar. Então igual, concatenar, abre parêntese, a célula F10, ponto e vírgula, e a célula G10. Pronto. A senha é Fabinês. Só que senha é interessante a gente colocar minúscula e não maiúscula. Não tem problema. Então a gente pega essa célula já concatenada e antes da função concatenar, eu falo para o Excel: eu quero que deixe tudo minúscula. Então, ó, minúscula, não pode esquecer do acento, minúscula, abro parêntese. Como eu abri parêntese para minúscula e depois eu abri parêntese para concatenar, então no final eu tenho que ter 2 parênteses, tá bom? Que é um parêntese fechando da minúscula e um parêntese fechando do concatenar, tá bom? Então observe que eu tenho aqui
um parêntese preto, um parêntese preto, um parêntese vermelho, um parêntese vermelho, tá bom? Preste atenção nesses detalhezinhos aí que vocês vão poder entender melhor, tá? Então, ó, agora sim. Agora eu tenho uma senha de 6 dígitos, sendo que são as 3 primeiras letras do nome e as 3 últimas letras do sobrenome, tá bom? Então, criou-se uma senha para o cliente utilizando o nome e sobrenome dele, tá bom? Muito bem. Muito bem. Para o CPF, olha só. Um CPF ele tem 11 dígitos, tá? Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 00. É um CPF, tá? Só que o CPF, ele tem a pontuação padrão do CPF, né? Então, o CPF tem 1, 2, 3, ponto, 4, 5, 6, ponto, 7, 8, 9, tracinho, 00. Então, nós vamos criar uma máscara, isso chama máscara, tá? Uma máscara para que o conteúdo que foi digitado, o dado que foi digitado, ele automaticamente seja formatado, tá bom? Então, olha só. Eu vou selecionar a célula do CPF e vou vir aqui, ó, no grupo número, tá bom? No grupo número, e vou escolher mais formatos de número, tá bom? Apareceu essa caixinha, agora a gente vai vir em personalizado, tá bom? E aqui no geral, olha só, hein? No geral, nós vamos apresentar a nossa formatação de CPF. A formatação de CPF é a seguinte: começa com 3 dígitos, que eu vou utilizar o 0 como referência. 1, 2, 3, são os 3 primeiros dígitos. Aspas, ponto, aspas. Por quê? Porque depois do terceiro dígito vai ter um ponto, e esse ponto eu tenho que colocar entre aspas, tá bom? Vai vir mais 3 números, 0, 0, 0. Esse 0 aqui está representando qualquer número, tá? Aspas, mais um ponto, aspas. Então eu tenho 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto de novo. Agora eu vou entrar com mais 3 dígitos, e depois desses 3 dígitos não vai vir mais ponto, agora é tracinho. Então, aspas, tracinho, aspas. E finaliza com quantos dígitos? Com 2, 0, 0. Tá? Então, repetindo, a gente começa a fazer a máscara com 3 dígitos, um ponto, e esse ponto tem que ter aspas. Mais 3 dígitos, outro ponto, com aspas. Mais 3 dígitos, um tracinho, aspas. E 2 dígitos finais. Vamos dar um OK. Pronto. Ele automaticamente, ele pegou o número digitado e colocou a formatação de CPF. Tá bom? Ó, eu vou apagar e vou fazer de novo. Olha só, ó, quer dizer, eu vou preencher. Só que ele já está com a formatação. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. Observem aqui esse preenchimento. O preenchimento normal. Por isso que quando vocês estão preenchendo formulário de internet, aí o pessoal escreve assim, ó, só números. Aí você digita o número normal. Só que lá no sistema, olha como que vai aparecer no sistema deles. Já formatado. Tá bom? Esse recurso chama máscara no Excel, tá? A mesma coisa nós vamos fazer para a máscara de telefone, e também nos preenchimentos, formulários, a gente vê isso. Digite o telefone com o DDD. Você digita normalmente e lá o sistema ele... o barulho... peço perdão para vocês, mas durante essa aula alguns barulhinhos vão acontecer e eu vou tentar
minimizar isso na hora da explicação, tá? Então o telefone vai ser o seguinte: vamos ter que fazer uma formatação para o telefone. Então, qual seria? Eu vou digitar um telefone qualquer, na verdade o telefone nosso aqui, né? Ó, 12, o DDD 12 982 13 77 13. Olha só, ele está sem formatação. Aí eu vou lá no grupo número, mais formatos de número, personalizado, geral, e vou criar minha máscara. Como que vai ser a minha máscara? Eu quero que o DDD apareça entre parênteses. Então, eu vou colocar aspas, parêntese, aspas. 00. Por que 00? Porque são os 2 primeiros dígitos, que é o nosso 12. Aspas, fecha o parêntese, aspas. Isso, tá bom? Então, olha só. Aspas, abre parêntese, fecha aspas. Os 2 dígitos, abro aspas, fecho parêntese, aspas de novo, tá bom? Porque no início do telefone eu quero uma aspa. Digito o DDD, fecho parêntese. Então, abro parêntese, o DDD, fecho parêntese. Continuando. Depois vão vir quantos números? Vão vir 5 números de celular. Então, 0, 0, 0, 0, 0, 5 zeros, tá? Abro aspas, tracinho, fecho aspas. Agora mais 4 números, 0, 0, 0, 0. Pronto. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho os parênteses com aspa, tenho os números e tenho o tracinho com aspas. Pronto, é só dar um OK. O número lá embaixo já vai aparecer formatado. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, se eu quiser trocar aqui, vamos lá, 12 9 3 500. Esse é o meu segundo, é o outro número que eu tenho. Caso vocês precisem falar comigo, também pode ligar para esse número, tá? Fiquem à vontade. 0943. Ó, já aparece formatado. Tá bom? Combinado? Então, vocês vão fazer isso, olha só. Essas células amarelas, vocês vão fazer isso. Vocês vão fazer, vão concatenar, vão usar maiúscula, vão fazer a senha. A senha é o concatenar, é o minúscula com o concatenar, a máscara de CPF e a máscara de telefone. Tá bom? Combinado? Eu vou mandar um arquivo para vocês sem o CPF e o telefone, tá? Porque se vocês forem fazer como eu já fiz aqui, vai dar erro, né? Porque já vai ter uma máscara pronta. Então eu vou tirar essa máscara, tá bom? Eu vou entregar para vocês um documento, um arquivo em branco. Mas eu quero que vocês, além de fazer o que eu já fiz, vocês vão fazer a parte amarela, tá bom? Combinado? Muito bem, meninas, vamos para as funções básicas principais. Olha só, vamos tomar uma aguinha aqui. Vamos lá. Soma C e conte C, 2 funções importantíssimas. Tudo bem, quando a gente for usar tabela dinâmica, filtros, a gente consegue obter essas informações, mas em determinados momentos, dentro de um sistema da empresa, você precisa puxar uma informação de uma planilha que de repente ela está em outro arquivo ou estão em planilhas diferentes. E aí não tem jeito, aí tem que usar a função, tá bom? Então, olha só, é importantíssimo saber função. O soma C, a dica que eu dou para vocês é a seguinte: quando aparecer a palavrinha quanto, significa que você vai somar valores, é o apagar. Tá
tá bom? Agora, quando aparecer a palavrinha quantos, é uma contagem, tá bom? Então anotem isso, quanto é somar valores, e quantos é contar valores, contar quantidade, tá bom? Encontrar a quantidade. Muito bem, então vamos para deixa eu ver se está tudo ok aqui, pronto. Agora vamos fazer o nosso soma C, tá? Quanto foi gasto em janeiro com lazer? Vou explicar o contexto dessa planilha. A gente tem uma tabela aqui que está simulando passeios. Então foi um passeio ao cinema, ao teatro, ao parque, ao zoológico, praia, parques, uma série de passeios que foram feitos em determinados períodos e, consequentemente, claro, esses passeios geraram um custo, uma despesa, né? Uma despesa. E essas despesas nós vamos analisá-las e vamos tirar algumas informações dessa tabela. Então, o que eu quero saber primeiro? Quanto foi gasto em janeiro com os passeios, com o lazer, tá? Então, no mês de janeiro, olha só, igual soma C, abre parênteses. O que eu quero somar? Eu quero somar os passeios do mês de janeiro. Então, vou selecionar a coluna dos meses. Isso porque eu tenho certeza absoluta, atenção agora, tá? Que eu não tenho nada na continuação da minha coluna C. Aí eu posso vir aqui e selecionar a coluna C inteira. Ah, não, eu tenho aqui algumas informações aqui embaixo. Aí não, aí o que você tem que fazer? Aí você, deixa eu só voltar aqui, ó. Aí o que você tem que fazer? Aí você tem que selecionar só os dados que vão servir como busca, tá bom? Como intervalo de busca. Caso vocês não tenham nada aqui embaixo que atrapalhe, aí pode vir aqui e selecionar a coluna, tá bom? Certo? Muito bem. Então, dentro da coluna C, o que eu estou buscando? Eu estou buscando os passeios do mês de janeiro. Depois que eu encontrar os passeios do mês de janeiro, o que eu vou fazer? Eu vou somar o que foi gasto nesses passeios. E esses passeios estão... outra coisa também. Quando aparecer esse retângulo aqui, você passa o mouse, sem apavorar. Passa o mouse sobre ele, vai aparecer essas 4 setas brancas. Aí você vem com calma, clica e arrasta para o lado. Tá bom? O que eu quero? Eu quero que capture os valores da coluna D. Por quê? Porque você não vai somar os valores. Bom, ele vai somar os valores dos passeios do mês de janeiro. Fecha parênteses ou dá Enter. Olha só, R$407. Olhem para cá, quero que vocês olhem para cá, por favor. Soma C, abre parênteses. Eu vou analisar a coluna C. Estou analisando a coluna C. Eu quero que separe o mês de janeiro. Então, eu escrevo janeiro entre aspas. Depois que separou janeiro, eu quero somar os preços de janeiro. Então, por isso que eu tenho que selecionar a coluna D, para mostrar para ele que os preços estão na coluna D. E agora ele vai somar. Vamos conferir? Como é uma tabelinha pequena, dá para a gente conferir na mão. Fevereiro, março, abril, maio, janeiro, 180. Vou segurar o Ctrl. Tem mais algum janeiro? Tem, 72. Tem mais algum janeiro? Tem, lá embaixo, 155. Então, eu fiz 3 passeios no mês de janeiro. Um de 180,
um de 72 e um de 155. Quanto que deu esses três? Aqui embaixo mostra, ó. Aqui embaixo, ó. R$ 407. A nossa função bateu direitinho, R$ 407. Tá? Vamos pro próximo. Vamos ver. Calma, anotem. Tem que ser devagar. Vamos lá. Quanto foi gasto nos passeios ao parque? Observe que agora eu não estou mais trabalhando com meses. Eu estou trabalhando com as atividades de lazer. Os locais onde foram os passeios. Então vamos lá. Então, qual que é a função? Soma C. Como que eu sei que é soma C? Porque está com a palavrinha quanto aqui na frente, ó. Quanto significa que quer saber os valores. Soma C. Quanto foi gasto nos passeios ao parque? Então eu vou ter que selecionar a coluna dos passeios. Então é a coluna B. Selecionei o B. Ponto e vírgula. Eu tenho todos os passeios selecionados, todos, mas eu não quero analisar todos, eu quero analisar quem? O parque. Então, abre aspas, parque, fecha aspas, ponto e vírgula. Beleza. Então, eu tenho o intervalo dos passeios, ponto e vírgula. Tenho o critério de busca. Qual que é o meu critério de busca? Só os parques, por isso que está entre aspas, parque, ponto e vírgula, eu quero somar os valores, então eu venho na minha coluna D e seleciono a coluna D, aí ele vai pegar todos os valores do parque, fecha parênteses ou dou enter, pronto. Então, nos passeios ao parque, foi gasto R$ 420 ao todo, somando as vezes que foram, as vezes que as pessoas foram ao parque. Então vamos lá, vamos ver quantas vezes foram. Parque, uma vez. Parque, outra vez aqui. E parque, outra vez aqui. Então, uma vez. Tem aqui também, ó. Tem outra vez aqui no parque. Tá aqui, caramba, o parque vai bastante. Aqui, pronto. Então foram diversas vezes no parque. Eu não estou querendo saber quantas vezes foram. Não quero saber quantas vezes. Eu quero saber quanto foi gasto nas idas ao parque. 420? Exatamente, olha aqui embaixo. R$ 420. Tá bom? Então nossa função, de novo entrando, esse Microsoft Edge, que ele aparece toda hora trazendo notícias. Muito bem, então R$ 420. Quanto foi gasto no cinema? Será que vocês conseguem fazer? Dá um pause no vídeo aí, dá um pause. Pausa o vídeo. Congela o vídeo, tá? E tenta resolver. Fizeram? Agora eu vou corrigir aqui para vocês, vou dar a resposta para vocês. Quanto foi gasto no cinema em maio? Tiveram problema, né? Tiveram problema. Por que tiveram problema? Porque agora eu tenho dois critérios. Tenho dois. Eu vou separar a turma do cinema e vou separar a turma do mês de maio. Então tem dois critérios. Então vocês tiveram um pouquinho de dificuldade aí, não tiveram? Não tem problema. Olha só. Lá na primeira aula, eu falei para vocês do Conte C. Quando a gente tem mais de um critério no Conte C, a gente usa Conte Cs. Chegou aí, ó. Chegou o delivery. Soma Cs, tá? Eu tenho mais. Lá a gente usou Conte Cs, porque eram mais de um critério, dois ou mais. O soma Cs é a mesma coisa. Se você tem mais de um critério a ser analisado, coloca no plural, vai dar um soma Cs, abre parênteses. Só que tem mais um detalhe nisso. Lembra que no soma C
a gente selecionava o intervalo dos totais, dos preços, por último. No Soma Cs, não. Você tem que selecionar o valor dos preços primeiro. Então, eu venho aqui na minha coluna de preços e seleciono ela primeiro. Ponto e vírgula. Selecionei os preços primeiro. Agora eu faço normalmente. Vou critério por critério. Qual critério primeiro? O critério cinema primeiro. Então, onde que está o cinema? Está na coluna C dos meses. Então, eu seleciono a coluna C dos meses, ponto e vírgula, e falo que eu vou separar qual mês. Perdão, desculpa. Perdão, o delivery aqui me atrapalhou. O lazer. Então, ó, a coluna do lazer, ponto e vírgula, abre aspas, e vou buscar quem do lazer? Eu vou cinema, então eu digito cinema, fecho aspas, ponto e vírgula, tá? Depois que eu separar o cinema, eu vou separar quem agora? Os cinemas do mês de maio, então tem que falar para ele que é do mês de maio. Aí eu venho, seleciono a coluna do mês de maio, dos meses, ponto e vírgula, aspas, e vou dizer qual mês que eu quero, mês de maio, então eu escrevo maio, fecho parênteses ou não, tá? Então, olha só, olha aqui em cima, vamos ver a sintaxe da nossa função. Igual, soma Cs, abre parêntese, coluna D, que é a coluna dos preços, o soma Cs vem primeiro o intervalo da soma, ponto e vírgula, aí eu começo os critérios. O primeiro critério são as atividades de lazer, que eu vou separar o cinema. Segundo critério, a coluna dos meses, que eu vou separar o mês de maio. Eu vou dar enter. R$260 foi gasto nas idas ao cinema no mês de maio. Vamos conferir? Olha só, cinema em fevereiro? Não. Cinema em maio? Sim. Então vou selecionar. Seguro o Ctrl, né? Cinema em maio. Seleciono. Cinema em junho? Não. Cinema em março? Não. Então tenho só 2 idas ao cinema em maio. Total, somatório, 260. Tá aqui, 260. Tá bom? Tem que praticar. Não é difícil, tá? É só ter um pouquinho de paciência. Tentar fazer algumas. Você mesmo pega uma tabela e vai fazendo algumas perguntinhas, vai tentando achar a função correta, né, para poder chegar à resposta. Então não é difícil, vai ter que praticar, tá bom? Por isso que vocês vão estar com essa. Eu vou mandar via e-mail essa planilha e vocês vão praticar, tá bom? Durante a semana, de preferência. Quantos passeios foram feitos ao teatro? Agora são quantos? Quantos é o conto C? Conto C é aquele que a gente já conhece, tá? Então, igual conte.se, né? Ponto C. Qual que é o intervalo? O intervalo dos passeios ao teatro. Então, primeiro a gente seleciona a coluna dos passeios, ponto e vírgula, e entre aspas eu vou dizer que eu quero separar quem? Eu quero separar os teatros. Então, teatro. Fecho parênteses se quiser. Foram 2 passeios ao teatro. Um passeio, seguro o Ctrl, segundo passeio e não tem mais nenhum. Então, contagem, 2 idas ao teatro, tá? Por isso que aparece o número 2 aqui. Conte C, selecionei a coluna dos passeios, entre aspas, o que eu estou procurando? O teatro, tá? Eu estou explicando bem devagarzinho, bem detalhado, tá bom? Para vocês poderem anotar e, de fato, né, aprenderem a função soma C e conte C, tá? Vai ser muito usado lá na frente. Não se enganem. Não achem que só porque existe o filtro e a tabela dinâmica que todos os problemas serão resolvidos. Não.
vão aparecer situações que você precisa ter essa teoria em mente. Você precisa saber o porquê dos porquês. E aí você tem que saber a função, tá? Quantos passeios gastou-se mais de R$ 150? Então, por exemplo, eu tenho essa relação de passeios e quero saber quantos passeios eu gastei mais do que R$ 50. Digamos que você tenha estipulado um limite para gastos. Até R$ 150 não vai atrapalhar o meu orçamento mensal. Beleza. Então agora você está pegando a planilha do Excel e está analisando os dados, trazendo informações. Quantas vezes eu extrapolei? Quantas vezes eu passei do meu limite? Vamos ver agora, tá? Então olha só, igual conte.se, abre parêntese, tá? Eu vou selecionar a coluna dos preços, ponto e vírgula, tá? E qual vai ser o meu critério? Atenção agora, hein? Aspas, sinalzinho de maior que 150. Fecho aspas, fecho parêntese e dou enter. Pronto, foram 7 passeios em que se gastou mais de R$ 150. Então, ó, 180, 210, 180, 160, 215, 285 e 155. Contagem 7 passeios. Tá bom? Por isso que apareceu aqui o 7. E para finalizar, deixa eu só fazer uma Quanto foi pago em todos os passeios baratos? Barato, vamos dizer que sejam passeios de menos de R$ 100. Igual conte.se, abre parêntese, conte.se, abre parêntese. Qual que é o intervalo? É o mesmo, do preço. Ponto e vírgula. Qual vai ser o meu critério? Menor que, tá? Atenção agora para o símbolo, menor que R$ 100. Vamos dizer que os baratos são os menores que R$ 100. Faltou aspinhas aqui, ó. Aspas. Pronto. Opa! Vamos de novo aqui, tem algum errinho. Tá, é que aqui apareceu como moeda, aqui não é moeda, tá? Aqui é geral. Pronto. 6 passeios, é isso mesmo? Vamos lá. 90, 78, 90, 72, 90 e 95. 6 passeios que nós gastamos menos do que R$ 100, tá bom? Então aqui nós tivemos esse exercício de soma C e conte C, tá bom? Anotem tudo direitinho para a gente poder exercitar bastante durante a semana, tá bom? Eu vou interromper o vídeo agora para fazer um segundo bloco, tá bom? Porque esse bloco ficou muito extenso, é um bloco de 44 minutos, então eu vou dar uma interrompida aqui, tá joia? Muito bem, vamos dar continuidade então. Vamos agora para o nosso bloco 2, né? Vou procurar fazer 3 blocos de 40 minutos, mais ou menos, né? O primeiro deu 44, agora vamos tentar fazer isso com 40 minutos, para a gente para poder não ficar meio cansativa a explicação. Mas vamos lá, ó. A próxima função, importantíssima, tá? Chama função C.
Vocês já devem ter visto, com certeza, em algum momento, tá? E o exemplo mais básico que a gente usa para explicar a função C é um boletim escolar, tá bom? Eu vou apagar esse aqui para a gente fazer junto, ó. Nós temos aqui um boletim escolar que nós temos aqui 4 alunos, tá? Que eles tiveram a nota 1 e nota 2 e a gente vai calcular a média, tá? A média, como vocês sabem, a média aritmética, você soma os elementos e divide pelo número de elementos, né? Então, por exemplo, eu vou somar o 7,20 mais o 3,80 e vou dividir por 2 para poder achar a média. No Excel, a gente tem uma função própria para fazer isso, que chama média, tá bom? Então, igual, não pode esquecer do acento, tá? Apesar de que média, ele funciona sem acento também. Média seleciona os elementos que vão fazer parte do cálculo, tá? Então, o intervalo de B2 até C2, se tivessem mais elementos, era só selecionar a sequência inteira, mas como são só 2, ficou fácil de selecionar aqui pelo mouse, tá? Poderia também ser digitado, né? E fecho parênteses ou dou Enter, pronto, ele calculou a média, tá bom? É a média de B2 até C2, duas células só. Fiz a primeira, são 50 alunos, são 200 alunos, eu não preciso fazer de um por um. Basta vir aqui, ó, nesse quadradinho verde, pequenininho, e dar um clique duplo, ó. Pip, pip, ó. Pronto, resolvido. Tá bom? Então, nós temos aí a média dos 4 alunos, tá? Só que a função C, ela vai analisar um dado e a partir desse dado analisado, ela vai gerar um resultado, tá? Então, por exemplo, a nota do JK foi 5,50. Ele passou? Ele não passou? Olha só. Nesse gráfico aqui embaixo, eu representei da seguinte forma. Se ele tirou uma nota maior ou igual a 7, ele foi aprovado. Agora, se ele não tirou uma nota maior ou igual a 7, automaticamente ele está reprovado. Tá bom? Ele vai ser reprovado. Então, como que nós colocaríamos isso no Excel? Então, muita atenção agora, tá? Ó, eu vou selecionar a célula que vai entrar o resultado, vou vir aqui na barra de fórmulas e vou dar um igual. Igual C, abre parênteses, anotem isso. Teste lógico. O teste lógico é o meu raciocínio da operação matemática, tá? Então, por exemplo, se eu estou falando aqui que a média ela tem que ser maior ou igual a 7, então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a célula da média, a primeira célula da média, e vou falar, ó, essa média ela tem que ser maior, ó, o sinalzinho de maior, ou igual a 7. Maior ou igual a 7. Esse é o teste lógico. Eu peguei uma célula e apliquei uma condição para ela. Uma condição. Qual condição? Se for maior ou igual a 7. Se isso for verdadeiro, se realmente a média for maior ou igual a 7, ponto e vírgula, qual o nome que vai aparecer no resultado? Se a média for maior ou igual a 7, qual o nome que tem que aparecer? Abre aspas, aprovado, fecha aspas, ponto e vírgula, pronto. Então eu tenho o teste lógico que analisa a célula da média e vê se ela é maior ou igual a 7. Se for verdadeiro, ponto e vírgula, aparece a palavra aprovado. Caso contrário, se isso não for verdadeiro,
se não for verdadeiro, automaticamente vai cair num valor falso. Então, se ele não foi aprovado, o que ele foi? Reprovado. Então, se o teste lógico não for verdadeiro, automaticamente ele será, entre aspas, reprovado, fecha aspas. Fecha parêntese e dou Enter. Pronto. O JK, ele tirou 5,50. É maior ou igual a 7? Não, não é maior ou igual a 7. Então, automaticamente tem que aparecer a palavrinha final aqui. A palavrinha que está como reprovado, que é a palavrinha do teste lógico falso, ou teste lógico não verdadeiro. Tá bom? Muito bem. Eu poderia arrastar, não poderia? Poderia. Mas eu não vou arrastar não, eu vou fazer de novo para vocês poderem entender melhor. Olha só, agora tentem fazer na cabeça de vocês. Eu vou fazer bem lento para que vocês consigam exercitar. Ó, igual C, abre parênteses. Onde que está a média da Aricleia? Está aqui, ó. Deixa eu tirar esse negócio chato aqui. Onde que está a média da Aricleia? Está no D3. Ó, clico aqui, ó, D3. A média da Aricleia é maior ou igual a 7? Ponto e vírgula. Aí ele vai analisar. D3 é maior ou igual a 7? Se for, aparece a palavra aprovado. Ponto e vírgula. Caso contrário, se esse teste lógico não for verdadeiro, vai aparecer qual palavra? Reprovado. Reprovado. Pronto. Fecho parênteses. Eu tenho aí a minha função C com duas condições, uma condição verdadeira e uma condição falsa, tá bom? Enter, pronto. A Aricleia tirou 8,25. 8,25 é aprovado. Agora, né, que eu sei que já aprendi, eu posso vir arrastar ou dar o clique duplo e ele vai fazer ele vai analisar os resultados dos outros dois alunos, tá bom? Ok? Vamos ver se vocês entenderam. Tem um outro exercício aqui do lado. Ó, agora em relação à temperatura. Se a temperatura for menor ou igual a 22, chamaremos de frio. Se a temperatura não for menor ou igual a 22, automaticamente chamará de calor, tá bom? E é exatamente o que está aqui embaixo, ó. Menor ou igual a 22, chamaremos de frio. Caso contrário, se isso for falso, se isso for falso, chamaremos de calor. Então vamos lá. Igual se esse valor aqui, eu estou analisando este valor, for menor ou igual a 22, por que eu botei menor ou igual a 22? Porque é esse aqui, ó, esse é o teste lógico. Esse é o teste lógico. Se isso for verdadeiro, menor ou igual a 22, qual palavra que representa menor ou igual a 22? Frio. Então, entre aspas, frio. Ponto e vírgula. Caso contrário, se esse teste lógico cair como falso, se o valor que eu selecionei ele não for menor ou igual a 22, vai aparecer qual palavra? Calor. Fecho parêntese e dou Enter. Pronto. 32 graus, ele é calor. Por que é calor? Porque ele não é menor ou igual a 22. Ele não é menor ou igual a 22. Então, ele entra como resposta falsa. A resposta falsa é a que vem por último aqui na função, que é o calor. Tá bom? Agora eu arrasto ou dou clique duplo. 32 é calor, 16 é frio, 22 é frio. Por que 22 é frio? Porque é menor ou igual. Igual, 22 é igual, é frio. E 41 é calor. Deixa eu só mudar aqui, ó, só para vocês terem, ó, como é automático. 41 graus, vou inverter, vou botar 14 graus. Ó, ele automaticamente muda. O 16 eu vou colocar 38 graus. É calor.
tá bom? Então a função C, ela é muito importante, muito mesmo, tá bom? Ele vai te dar condição de você poder fazer a análise dos dados. A partir dos dados, ele vai te dar uma resposta, tá bom? Vamos agora para um próximo exemplo. Na verdade, é a continuação, tá bom? Desse que nós já fizemos. Só que agora, em vez de ser apenas 2 condições, agora são 3 condições, tá? Mas é fácil, não tem mistério não. Olha só. Vamos aqui para nossa média, que vocês já estão cansadas de fazer. Média, nem botei parênteses dessa vez. Seleciono aqui, pronto, achei a média, tá? O resultado, olha só, eu tenho 3 condições. Então, se eu tenho 3 condições, observe que eu tenho um teste lógico para o aprovado, um teste lógico para o reprovado. O que sobrou no meio vai ser o meu falso. Porque se isso aqui for verdadeiro, é aprovado. Se isso aqui for verdadeiro, vai ser reprovado. Se nenhum desses 2 for verdadeiro, automaticamente a recuperação é o falso. Tá bom? E eu coloquei aqui embaixo os testes lógicos. Maior ou igual a 7, aprovado. Menor que 6, reprovado. Caso contrário, é o falso. O falso é a recuperação, tá? Então vamos lá, ó. Se, abre parênteses, vamos lá, estou digitando aqui em cima. Se a célula da média for maior ou igual a 7, ponto e vírgula, chamaremos de aprovado. Ponto e vírgula. Eu tenho quantos testes lógicos? Eu tenho 2. Tenho 2 testes lógicos, um para aprovado e um para reprovado. Então eu entro de novo com a minha função C. É um C dentro do outro C. Então, C D2 for menor que 6, ponto e vírgula, chamaremos de reprovado. Então, ó, nós temos 2 entradas com a função C, uma inicial para o teste lógico do aprovado e outra com teste lógico para o reprovado. Se nenhum desses 2 for verdadeiro, se o valor da média não for maior ou igual a 7 e se não for menor que 6, automaticamente ela está no meio do intervalo. E se está no meio do intervalo, eu chamarei de recuperação. No primeiro momento parece complicado, né? Mas com o decorrer das atividades, vocês vão ver que não é tão difícil não, tá? É simples, é só mais uma questão de percepção, tá? Então, ó, vamos dar um Enter. Opa, faltou o quê? Legal. Eu abri a função C com um parêntese aqui. Depois abri uma nova função C com outro parêntese. Então, se eu abrir 2 vezes, eu tenho que fechar quantas vezes? 2 vezes. Aqui ele está perguntando se quer que ele corrija automaticamente. Não, eu quero corrigir sozinho. Pronto, agora sim, tá? Então, eu abri no início, abri no meio, então tem que fechar 2 vezes. Dou Enter, pronto. Reprovado. 5,50 é reprovado. Clique duplo. Reprovado, aprovado, recuperação, porque ele está nesse intervalo amarelo, entre 6 e 7, e aprovado. Tá bom? É isso. Esse exercício aqui do lado eu vou deixar para vocês, né? Vou deixar para vocês vão fazer e na próxima, ou vão tirar foto para mim, vão mandar, eu fiz, deu certo, tá bom? Vocês vão fazer com a mesma ideia desse aqui, tá? Que é aquele exercício de temperatura, só que agora com 3 condições: frio, calor e o agradável. Bom? Façam e mandem para mim, por favor, para a gente poder analisar direitinho o aprendizado de vocês, tá?
Pronto, agora vamos entrar num outro assunto. Nossa, parece repetitivo, né? Toda hora eu falo que é importante, mas é mesmo. E olha que nós estamos no básico. Por incrível que pareça, tudo isso é básico. Vocês têm que saber. E tem que saber bem, tá? Quando a gente estiver aqui no presencial, eu vou mostrar para vocês umas provas de RH, de fábrica, dessas empresas aí, em que eles cobram isso, tá bom? E cobram de um jeito assim, muito pegadinha, de um jeito assim que confunde a cabeça do candidato. E eu vou mostrar para vocês que não é tão difícil não, é só uma questão de interpretação, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos uma folha de pagamento que eu vou usar como referência. Não levem ao pé da letra, não vão pegar essa folha de pagamento e vão querer utilizar no serviço de vocês como essa folha de pagamento fosse correto na contabilidade. Não é isso, não é essa a ideia. A ideia é um exercício para a gente praticar. Mas dentro da contabilidade eu acho que isso aqui não está correto, tá? Deve ter lei, deve ter novas regras com essa reforma previdenciária aí, deve ter um monte de coisa alterada. Mas aqui a gente vai usar apenas para testar as funções, tá? No caso a função PROC-V, tá bom? Então não queiram chegar lá no RH da empresa de vocês e questionar. Não façam isso não, por favor, tá bom? É só para a gente testar a ferramenta. Muito bem, então vamos lá. Ó, qual que é o contexto dessa planilha? Nós temos aqui funcionários de uma empresa. Nós temos quantos funcionários? Nós temos 10 funcionários. Ó, selecionei e olhei aqui embaixo, 10 funcionários. E esses 10 funcionários, a gente vai montar a folha de pagamento deles. De acordo com o código de cada cargo, nós vamos apresentar o nome do cargo, se ele é auxiliar, se ele é diretor, se ele é analista, tá bom? A gente vai determinar isso a partir do código. Não vamos digitar o nome não, né? A gente não vai digitar o nome, o Excel que vai procurar pra gente. E depois disso a gente vai ver com quantos salários mínimos esse funcionário ganha, qual que é o salário bruto dele, quanto que ele vai pagar de INSS, se ele tiver dependentes, ele vai ter direito a salário família? Sim ou não? A gente vai ver isso. Nós vamos ver quanto que ele vai pagar de imposto de renda, quanto de desconto vai vir na folha de pagamento dele, né, no olerite dele, e quanto que é o valor líquido que de fato cai na conta que a empresa deposita e ele vai ter direito a retirar, tá bom? Então vamos lá. O PROC-V funciona da seguinte forma: a gente tem aqui tabelas auxiliares, tabela cargos, tabela INSS e tabela imposto de renda. Essas 3 tabelas elas vão alimentar a tabela principal, que é essa tabela aqui mais comprida aqui no meio, tá bom? Então nós vamos buscar dados dessas de baixo para alimentar as de cima, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer do jeito iniciante e depois eu aproveito e já mostro uma maneira do modo profissional, tá? Então modo iniciante. Olha só como que faria o PROC-V do iniciante, ó. Eu vou achar qual o nome do cargo do funcionário Let's Go, tá? Então eu entro aqui no cargo e vou dar aqui, ó, igual PROC-V, abro parêntese. Qual é a referência que eu tenho do cargo até agora, do cargo do Let's Go? O código do cargo, tá aqui, ó, código do cargo, é o código 2, ponto e vírgula. Aí eu vou lá na tabela de cargos e vou selecionar a tabela, selecionar a matriz. Depois que eu selecionei a matriz, que começa na B16 e vai até a D22, ponto e vírgula, eu vou dizer para o Excel que eu quero
pegar dessa tabela auxiliar a resposta que está na segunda coluna. Como assim? Na primeira coluna da tabela auxiliar, eu tenho os códigos. Na segunda coluna, eu tenho o nome dos cargos. E na terceira coluna, eu tenho o número de salários. Eu estou buscando o que aqui? Eu estou buscando o nome do cargo. O nome do cargo está na primeira, na segunda ou na terceira coluna da tabela auxiliar? Está na segunda coluna. Então, eu entro com o valor 2 lá em cima. Nas próximas aulas, que a gente pegar o PROC-V profissional, vai vir mais coisa para a gente preencher. Mas, por enquanto, é isso, tá? Fecha parêntese e vou dar Enter. Pronto. Ele vai mostrar aqui para mim que o Let's Go, ele é gerente. Como que eu sei que ele é gerente? Porque o código 2. Código 2 é gerente. Tá bom? Então, ele fez essa leitura, que código 2 é o código do cargo gerente, porque ele veio buscar essa informação na tabela auxiliar, tá bom? Ok? Posso arrastar? Essa é a pergunta. Posso arrastar? Não, você não pode arrastar. Sabe por quê? Porque quando você arrastar, essa matriz que você fez aqui em cima, que começa na B16 e vai até a D22, quando você arrasta, eu expliquei isso na aula passada, quando você arrastar para baixo, automaticamente a matriz também vai puxar para baixo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que travar a matriz. Aperta F4 para travar o início da matriz e aperta F4 para travar o final da matriz. Pronto. Agora sim. Agora você pode vir e arrastar e vai aparecer o nome dos cargos. Tá bom? Lembrando que esse é o modo iniciante de trabalhar com PROC-V, tá? PROC-V significa função de procura, PROC, procura na vertical. Vertical por quê? Porque são colunas, tá bom? E sempre colunas para a direita. Vamos lá. Vamos fazer agora do modo profissional. Profissional. Vou apagar tudo. Vou apagar esse aqui também. Vamos lá, ó. O jeito profissional é o seguinte: você não tem uma tabela auxiliar aqui embaixo? Tem. Eu vou nomear essa tabela. Eu vou dar um nome a essa tabela auxiliar. Aí eu não vou precisar ficar travando mais. O nome dessa tabela eu vou chamar de tabela cargos. E vamos simplificar como TB cargos. Tá? Então eu venho aqui, ó, na minha campo de nome, eu seleciono a tabela. Venho aqui no meu campo de nomes e vou dizer TB, tudo maiúsculo mesmo, TB, cargos. Eu falo que essa tabela auxiliar chama-se TB cargos. Lembra que eu falei para vocês, na verdade, é lá naquela aula que eu passei o link para vocês. Esse campo aqui chama campo de nome, tá bom? Por isso que eu estou dando o nome da tabela aqui. Dou um Enter, pronto. Essa tabela já está com o nome TB cargos. Agora eu vou lá no PROC-V lá em cima, igual PROC-V. Qual que é a célula referência que eu tenho até agora? O código C5, ponto e vírgula. Eu vou buscar esse C5 em qual tabela auxiliar? Eu tenho o nome dela, TB, ó, só de digitar TB ele já mostra aqui, ó. TB cargos, e dou um clique duplo, ó. TB cargos. Ponto e vírgula. Na TB cargos, a informação que eu quero está na primeira, na segunda ou na terceira coluna? Na segunda. Então, eu digito 2. Fecho o parêntese e dou Enter. Pronto. Posso arrastar? Claro que pode. Você nomeou a tabela, não precisa travar nada. É só arrastar. Pronto, está feito, certo? Então, esse é o jeito profissional de se trabalhar com PROC-V. Você nomear a tabela, tá bom? Muito bem. Agora está fácil. Número de salários. O número de salários está na primeira, na segunda ou na terceira coluna? Na terceira. Então, eu repito o PROC-V, mesma coisa. PROC-V, qual que é a minha referência? É o código. Ó, o código.
É sempre da esquerda para a direita. A primeira coluna é de código. Então, código é referência. Ponto e vírgula. Como que é o nome da tabela auxiliar? TB cargos. Ponto e vírgula. A resposta que eu quero está na primeira, na segunda, na terceira. Na terceira, já conversamos sobre isso. E dou Enter. O gerente ganha 6 salários. Posso arrastar? Claro que pode. Ou clique duplo, né? Então, o gerente ganha 6 salários, o contador ganha 4, o auxiliar técnico ganha 1, o analista ganha 5, o diretor ganha 10 e assim vai. Tá bom? Muito bem. Salário bruto. Gente, mas quanto que ganha de fato o funcionário, né? No fato assim, de fato que eu falo é quanto o salário dele em carteira, o salário em carteira. A gente vai fazer agora uma fórmula matemática, por exemplo, igual número de salários vezes um asterisco, salário mínimo que está em cima, ó, salário mínimo 2022, ó, que é 1.212 e do Enter. Pronto. O salário bruto do Let's Go é de R$ 7.272. Bom, salarião, hein? Tá? Posso arrastar? E aí, o que vocês acham? Posso arrastar? Não, do jeito que está aqui, não. Sabe por quê? Porque quando eu arrastar, essa célula C2, ela também vai abaixar. E ela tem que estar travada, essa célula C2. Então, eu venho aqui e eu dou um F4. Dou um F4, agora eu dou Enter e agora eu posso arrastar ou clique duplo. Pronto. O salário de todo mundo vai estar preenchido. Eu posso... Agora vou fazer uma coisa aqui. Vou apagar isso aqui. Eu posso nomear isso aqui como salário mínimo? SM? Posso. Olha só. Selecionei essa célula e vou chamar de SM. Não, isso fica feio. Salmin, salário mínimo, Salmin. Bom? Essa célula chama Salmin. E dou Enter. Aí quando eu for lá no salário mínimo, ó, igual número de salários vezes. Aí a hora que eu começar a digitar Salmin, já vai aparecer. Aí eu dou um clique aqui, ó. Clique duplo, ó. Ele vai dizer o seguinte, que ele vai pegar o E5, que é o número de salários, vezes o Salmin. Quem que é o Salmin? Salário mínimo, que é a C2. E dou Enter. Posso arrastar? Claro que pode. Você nomeou a célula. Pronto. Tá aí. Tá bom? Então, quando você nomeia, quando você vem para cá, você não precisa travar. Tá bom? É uma prática profissional. Tá bom? Muito bem. Agora o INSS. Nós vamos buscar a alíquota do INSS. Não é o valor por enquanto. A alíquota. Tá? Então, nós vamos usar essa tabela auxiliar aqui de baixo. A partir do número de salários, agora essa é a nossa referência, nós vamos saber quanto que o funcionário vai descontar do salário dele de INSS. Então, vamos lá. Igual PROC-V, a minha referência é o número de salários, ponto e vírgula. Qual que é a minha tabela auxiliar? É a tabela do INSS, tá? Ponto e vírgula. A resposta que eu quero está na primeira, na segunda ou na terceira? Na terceira, eu quero a alíquota, está na terceira. Fecho parêntese e dou Enter, tá? Apareceu 7 centavos porque essas colunas está como contábil. Não é contábil por enquanto, né? Ela é geral, tá? Então, 7% é a mesma coisa que 7 centésimos, tá? 0,07. 7% é a mesma coisa que 0,07, tá? Mas é isso que eu quero? Não é isso. Eu quero saber quanto que ele vai descontar do salário dele em reais. Então, vezes,
continuando lá em cima, vezes o salário bruto dele. Pronto. Então, com esse salário de R$ 7.272, vai ser descontado R$ 509,04, tá bom? Esse foi o jeito iniciante de fazer o PROCV. Você já sabe fazer o jeito profissional. Então, vou apagar. E como que a gente vai fazer isso? Vamos nomear a tabela INSS como TB e INSS. TB e INSS. Vou vir aqui no INSS e agora eu vou fazer o meu PROCV do jeito profissional. Igual PROCV, abro parênteses, vou lá em cima. Qual que é a minha referência? O número de salários. Ponto e vírgula. Qual que é a minha tabela auxiliar? TB. Aí ele vai dizer que você tem duas memorizadas. Você tem a TB Cargos e tem a TB INSS. Qual das duas você vai usar? TB INSS. Ponto e vírgula. A resposta que você quer está na primeira, na segunda ou na terceira coluna? Está na terceira coluna. Fecha parênteses e dou Enter, tá? Então, mesmo esquema. Vai aparecer contábil, mas não é contábil que você quer. Você quer alíquota. Então, essa alíquota de 7% ou 7 centésimos vezes o salário bruto. Agora você vai ter o valor em reais. R$ 509,04. Posso arrastar? Claro que pode arrastar. Claro que pode. Por quê? Porque você nomeou a tabela. Clique duplo. Aparece aí os descontos de cada funcionário do INSS. Beleza? Joia. Vocês vão fazer... Eu vou mandar essa planilha em branco. Vocês vão refazer tudo sozinho aí. Tudo sozinho. Tá bom? Vocês vão ter essa semana inteira aí para resolver. Vamos lá. Salário família. Essa é a pegada da aula online, viu? Parece que a aula online é mais moleza, mas não. É puxado. Essa é a minha metodologia. É fazer uma videoaula bem detalhada, mostrando, né, o porquê dos porquês, né, do jeito que eu gosto, e vocês praticarem em casa. Aula online não é moleza, não. Salário família. Olha só. O salário família tem uma regra aqui. Eu tive um aluno no semestre passado que ele trabalha no escritório de contabilidade. E ele me deu umas dicas de como que calcula salário família. Não sei se ainda está em vigor, mas vamos ver, né? Foi do ano passado isso. Vamos lá. Salário família. Se o funcionário ganhar um salário menor que 1.530, ele tem direito ao salário família. Se ele ganhar um salário maior do que 1.530, aí ele não tem direito ao salário família, tá bom? Então, vamos lá olhar o nosso salário bruto aqui e vamos ver quem teria direito. Teria esse auxiliar técnico, esse auxiliar técnico, só, né? Só esses dois. Mas eu não tenho secretária aqui. Vamos botar uma secretária aqui. Vamos tirar um diretor e vamos botar uma secretária. Zenóbio. Vamos tirar, esse Fridalgo aqui, ó. Esse Fridalgo ele não vai ser mais diretor, ele vai ser secretária. Pronto, beleza. Agora sim, agora ele vai ter direito ao salário de família, tá? É isso aí. Secretário. Com maiúsculo não. Secretário, pronto. Agora ele vai ter direito a salário de família, tá? Então eu tenho 2 analistas, 2 auxiliares e um secretário que vai receber salário de família, tá? E quando ele tiver direito ao salário de família, o que vai ter? Você vai pegar o número de dependentes e vai multiplicar pela constante de dependente, que é R$ 53 para cada dependente, tá?
Então, como que ficaria isso? Olha só, hein? Função C que vocês já aprenderam no exercício anterior. C. O salário bruto. Então, a gente pega sempre o primeiro. O salário bruto for menor. Não maior, né? É menor do que 1.530. Olha só. Se o salário bruto for menor que 1.530, ele vai ter direito. Não vai ter direito? Vai. Ponto e vírgula. Então, se ele tem direito, quanto que ele vai receber? Ele vai receber R$ 53,00, que está na K2, vezes o número de dependentes dele, que são 3. Ponto e vírgula. Caso contrário, se o teste lógico não for verdadeiro, ele não vai ter direito a nada. Se ele não tem direito a nada, coloca 0. 0. Não vai receber nada. Fecha parêntese e dá Enter. Então, apareceu aqui, ó, tracinho. Por que apareceu tracinho? Porque o Let's Go, ele é gerente, ele ganha 7.272. Ele ganha muito mais do que 1.530. Então, ele não tem direito ao salário família. Tá? Ok? Então, se ele não tem direito ao salário família, vai aparecer um tracinho. Posso arrastar? Não, você não pode arrastar. Por quê? Porque quando você coloca aqui L2, você está pegando essa referência aqui, ó, que é a margem, o limite do salário família. Então, você tem que travar. Então, você vem aqui no L2 e aperta F4. Travou. Essa constante também tem que travar, que é o K2. Então, F4 nele. Travou. Agora sim. Agora eu posso dar um Enter e posso arrastar. Ou um clique duplo. Pronto. Aqui ele mostra. Apenas 3 funcionários terão direito ao salário família. O auxiliar técnico, ele vai ganhar R$ 106,00 porque ele tem 2 dependentes. O outro auxiliar técnico, ele vai ganhar R$ 265,00 porque ele tem 5 dependentes. E o secretário, ele vai ganhar R$ 106,00 porque ele também tem 2 dependentes, tá bom? O restante não vai ganhar porque ganha salário alto, tá bom? Então eu vou clicar de novo aqui na função para a gente poder entender, ó. Se F5 for maior do que L2, trava o L2, porque L2 é o limite do salário família. Ponto e vírgula. Agora a gente entra na resposta verdadeira. Se isso for verdadeiro, o que vai acontecer? Você vai pegar a constante K2 e vai multiplicar pelo número de dependentes. R$ 53,00 para cada dependente. Por isso que é vezes H5. Ponto e vírgula. Se isso não for verdadeiro, ele não vai ganhar nada. E não vai ganhar nada, bota 0. Acabou. Tá bom? Muito bem. Agora a gente faz o cálculo do imposto de renda. Também super molezinha, igual INSS. Igual. Olha só. Já vou fazer logo o modo profissional. Vamos selecionar essa tabela. Vamos chamar de TBIRRF e dou Enter. Pronto, selecionei. Já nomeei essa tabela. Igual PROC-V. Qual que é a referência? É o número de salários. Então, fica ainda sendo o E5, ponto e vírgula. Deixa eu tirar isso aqui daqui. O E5, ponto e vírgula. Como que é o nome dessa tabela auxiliar? TBIRRF. Ponto e vírgula. A minha resposta está na primeira, na segunda ou na terceira coluna? Está na terceira coluna. Fecho parênteses e dou Enter. Como apareceu lá no INSS, ele vem como contábil. E não é contábil que a gente quer, né? A gente está buscando uma alíquota, 3%, 3 centésimos, é a mesma coisa.
vezes quem? O salário bruto. Salário bruto. Então, de imposto de renda, esse funcionário vai pagar R$ 218. Posso arrastar? Claro que pode. Você está usando o modo profissional, o modo de nomear a tabela. Agora é só arrastar para baixo. Arrastar ou clique duplo. Tá bom? Moleza. Certeza que vocês estão tirando de letra aí. Tá bom? Aline, Lidiane, caprichem. Isso aqui é... Ah, mas eu não vou fazer folha de pagamento. Eu sei que você não vai fazer folha de pagamento. Eu sei disso. Talvez venha até fazer. Mas não é esse o propósito. O propósito é praticar o PROC-V. Praticar as tabelas auxiliares. Tá bom? Descontos. Então, quanto que vai ser descontado o salário, depois de tanto cálculo, quanto vai ser descontado? Uma fórmula bobinha, fórmula básica, igual... O que desconta? Desconta em INSS mais o imposto de renda. Então, de desconto, 727. Como são células que vão ser arrastadas, posso arrastar também. Pronto. Então, aqui eu tenho os valores do desconto. Vou selecionar, ó. O que vai descontar? O G5, que é o INSS, e vai descontar o imposto de renda. Somei os dois, agora eu tenho quanto que vai ser descontado de salário. Não tem isso, você tem lá seu salário, quanto que é de desconto do seu salário? É um somatório de impostos. O imposto do INSS e o imposto de renda, tá? E o salário líquido? O salário líquido também vai ser uma fórmula básica, vai ser igual o salário bruto menos o desconto. Salário bruto menos o desconto dá o salário líquido. Porém, alguns funcionários ganham salário família. Então, vamos botar mais salário família. Então, quem ganhar salário família, muito bem. Quem não ganhar, mais zero. Qualquer coisa, mais zero é qualquer coisa. Então, não vai alterar em nada a matemática. Tá bom? Então, eu seleciono o I5 também. Então, a fórmula vai ficar F5, que é o salário bruto, menos os descontos, que é o K5, mais I5, que é o salário família. E deu enter. Pronto. Então, o salário... Vou até aumentar um pouquinho aqui, porque eu acho que vai precisar. O salário líquido do Let's Go é R$ 6.544,80. É esse que entrou na conta dele lá, que ele foi no banco tirar e tinha esse valor aí. Clique duplo, ele arrastou até lá embaixo e preencheu os demais funcionários. Essa nossa tabelinha é uma tabelinha pequena, tranquila, mas se fosse uma fábrica com 5.000 funcionários, né, seria bem prático fazer esse clique duplo, tá bom? Então, essa era a tabela de folha de pagamento que eu queria passar para vocês terem uma ideia do PROC-V, tá bom? Em bloco de 44 minutos de novo, eu vou encerrar esse bloco para a gente fazer a última atividade. Vai acabar até mais cedo. A nossa última atividade vai ser a atividade do sorteio, né? PROC-V com sorteio. Vamos então para o nosso bloco 3, né? É o próximo exercício sobre PROC-V, tá? Então, como eu mostrei para vocês lá na primeira aula, a gente tem aqui uma tabela, uma listagem de nomes com números, como se fosse uma lista de chá de bebê ou uma rifa, tá bom? E a gente tem o nome das pessoas que compraram cada bilhetinho, cada número. Observem que nem todos os bilhetes foram vendidos. Ah, então isso que é o legal do exercício. Nem todos foram vendidos. E a gente vai sortear. E quando aparecer um nome que não foi sorteado, ele vai mostrar não foi sorteado, ou esse número não foi vendido, ou não foi escolhido. Tá bom? Muito bem.
Nós temos aqui os números de 1 a 30 e os nomes dos compradores. E nós vamos sortear o número de 1 a 30. Vamos sortear o número de 1 a 30. E para sorteio existe uma função própria para isso, tá? Que chama função aleatório entre. Por que entre? Porque a gente vai dar um valor inicial e um valor final, tá? Então vamos lá. Selecionei aqui a célula onde vai entrar o número, tá? Igual aleatório entre, ele vai pedir aqui, ó, o valor inferior. O valor inferior é o 1. Ponto e vírgula. Coloca o número mesmo, tá? Não coloca a célula não. Daria no mesmo, mas eu costumo colocar na matemática mesmo. Do 1, ponto e vírgula, ao 30. E do Enter. Ele já sorteou logo de cara. Quando você dá o Enter, ele já sorteia. Toda vez que você seleciona a célula e dá Enter, ele vai sortear. Ó, e tem que clicar na barra de fórmula. Ó. Seleciona a célula, barra de fórmulas, Enter. Clico na célula, barra de fórmulas, Enter. Ele vai selecionando, vai sorteando os números, tá? Então, 7, 28, 28 de novo, 3, 23 e 7, tá? E assim vai. Aqui embaixo, a gente vai fazer uma leitura dos números e o seu ganhador. E qual a função que faz essa ligação de uma coluna com a outra? É o PROC-V. Ele vai fazer a ligação do código. Lembra lá do código do funcionário? Código com cargo. A gente vai pegar um número com o comprador, né? Do bilhete. Então vamos nomear essa tabela. Vamos pegar lá do título, pode pegar do título. Vamos nomear essa tabela e vamos chamá-la de TB rifa. TB rifa, tá? E vamos dar um Enter. Então essa tabela é TB rifa. E agora vamos fazer o PROC-V. Igual PROC-V, abre parêntese. Qual vai ser a célula que vai tomar como referência para buscar na tabela auxiliar? O número sorteado, tá? F3, ponto e vírgula. Nós vamos buscar em qual tabela? A gente já nomeou, é a TB rifa, ponto e vírgula. Na TB rifa, eu quero a resposta na primeira ou na segunda coluna? A resposta da segunda coluna, porque eu quero o nome do ganhador. Então, número 2, Enter, pronto. Então, ó, número 19 foi a Carla Lorenzi. Carla Lorenzi é o nome da ganhadora. Vamos selecionar aqui em cima. Número 4, Carla Lorenzi de novo. Essa tem sorte, hein? De novo. Carla Lorenzi. Eigorina Silva. Nossa, Carla Lorenzi ganhou 3 vezes seguidas. Aqui é que está o problema. Observaram? Eu sorteei o número 23, não tem ganhador. Então, como não tem ganhador, ele atribui 0. E tá feio. Já pensou se você tá fazendo a sua rifa, tá todo mundo lá e aparece esse 0? Fica feio, né? Tem que aparecer uma mensagem aqui, ó. Não houve o número não vendido, ou número não pronto, número não escolhido. Vamos colocar essa mensagem, número não escolhido. Então, para a gente colocar isso, temos que usar uma função C para poder dizer se quando esse número for igual a 0, quando esse número sorteado não tiver ganhador, a resposta vai ser 0. Então, quando for 0, aparecerá a mensagem número não escolhido. Caso contrário,
execute o PROC-V normalmente, tá? Então ficaria assim, ó, atenção agora, tá? Pode parecer complicado, mas não é. Anote no caderno que vocês vão entender melhor. Função C, eu vou botar antes do PROC-V, vamos lá. Se o PROC-V for igual a 0, ponto e vírgula. Se o PROC-V for igual a 0, der resposta 0, aparecerá qual mensagem? Número não escolhido. Caso, ponto e vírgula, caso contrário, execute o PROC-V normalmente. PROC-V, F3, ponto e vírgula, TB-RIFA, ponto e vírgula, primeira ou segunda coluna? Segunda coluna. Eu abri quantas vezes o parêntese? Abri aqui no C, abri, fechei, abri, fechei. Então é só o primeiro aqui que eu não fechei. Então fecho o parêntese uma vez só, tá? Então olha só, se o PROC-V for igual a 0, qual mensagem vai aparecer? Número não escolhido. Caso contrário, execute o PROC-V normalmente. É isso que você está falando para o Excel. Dá Enter. Pronto. Número sorteado, 5. Eduardo Guimarães. Vamos lá de novo. Número 27. Número não escolhido. Número não escolhido. Mas por que está vermelho? Eu vou explicar por que está vermelho. Ó. Enter 30, Manuel Rosa. Está preto. Por quê? Porque é um número que existe. Um ganhador que escolheu o número. 17, número não escolhido. Por que está vermelho? Porque olha só, nós atribuímos aqui uma formatação condicional. Nós vamos falar isso na próxima aula. Formatação condicional, ele diz o seguinte, que eu vou formatar essa célula a partir de uma condição, tá? E essa condição que a gente estipulou foi a seguinte: toda vez que aparecer um texto específico, formatar apenas células que contêm, toda vez que aparecer um texto que contém os caracteres número não escolhido, utilize a cor vermelho. Quando a resposta for número não escolhido, utilize letras vermelhas. Eu vim aqui em formatar, escolhi fonte, escolhi a cor vermelho. Por quê? Porque toda vez que a resposta for número não escolhido, aparecerá em vermelho e dou um OK. Aplicar OK. Então, toda vez que aparecer número não escolhido, virá em vermelho. Tá bom? Isso, não se preocupem que isso eu vou explicar para vocês nas próximas. Se não for na próxima aula, será na segunda aula a partir dessa. Então, fiquem sossegadas que a gente vai. Isso é importantíssimo também. Vocês precisam saber formatação condicional. Tá bom? Então é isso. Então nós temos aqui o sorteio da rifa com o nome automaticamente, tá? Mas lá na frente eu vou voltar com essa, me cobrem, tá? Eu vou voltar com essa tabela e vou criar um botão aqui, para sortear assim que fique clicando aqui, tá bom? Eu vou mostrar agora, bem rápido, mas me cobrem que quando chegar na época no menu desenvolvedor, eu poder mostrar de novo para vocês, tá? Eu vou fazer rapidinho aqui para que vocês vejam como é interessante, ó. Desenvolvedor, inserir, vou criar um botão. Então, vou criar um botão aqui, ó. Igual tem nos sites, nos aplicativos de sorteio, deixar de beber, tá? E vou dizer que esse botão vai chamar o botão sortear. Botão sortear.
e vou pedir para gravar. É uma macro isso, tá? Eu vou sortear, vou confirmar e vou dar um OK. Pronto. Aqui embaixo vai aparecer esse quadradinho aqui. Esse quadradinho é o stop, é encerrar a gravação. Então, enquanto esse quadradinho estiver aparecendo, nós estamos no meio de uma gravação, tá? Então, o que eu quero que aconteça quando eu clicar nesse botão? Eu quero que selecione essa célula, eu quero que marque a barra de fórmulas e que dou um Enter. Pronto. Então, e quero que volte para essa célula selecionada, tá? Então, ele mostrou o seguinte, ele falou que ao clicar nesse botão, eu vou selecionar essa célula, vou selecionar a barra de fórmulas e vou dar um Enter. Automaticamente ele vai sortear um novo número. Sorteando um novo número, aparecerá um novo ganhador. E agora eu posso encerrar a minha gravação. Encerrei. Vou vir com o botão direito do mouse e vou editar esse nome. Em vez de botão 1, vai se chamar sortear. Pronto. Igualzinho dos aplicativos. Igualzinho. Agora, olha só como fica mais legal. Ó. Agora é só vir aqui, ó, apareceu a mãozinha, ó, sortear, 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 e aí vai, ó, beleza? Ó, 27, não tem ninguém. 12, Baruel. 8, JK. 4, Carla Lourenço. Tá bom? Muito bem, meninas. Acho que esse terceiro bloco ficou mais curtinho. Vai dar mais ou menos uns 15 minutos, 14, 15 minutos. Essa foi a aula do nosso sábado, que vocês infelizmente não puderam vir, né? Mas não tem problema. Eu mando essa aula para vocês. Vocês vão, durante a semana, vão fazer atividade, tá? Vocês não vão perder nada com isso. Muito pelo contrário, eu acho que até vocês vão aprender mais, porque esse vídeo vai ficar à disposição de vocês para assistir quantas vezes quiser. E aí eu peço, por favor, para que vocês façam essa atividade, para quando chegar no próximo sábado, se for presencial, a gente, né, pessoalmente aqui a gente conversa. Ou se de repente, se for online de novo, não tem problema. Vocês vão começar a mandar o feedback, vão começar a me mandar mensagens, tá bom? A Lidiane, por favor, mantenha contato comigo também, tá? Pega o contato com a Aline, tá bom? Para eu poder corrigir suas atividades, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Bons estudos, qualquer dúvida, qualquer necessidade, eu estou à disposição de vocês, que eu quero que a gente faça um super curso, seja ele online, seja ele presencial, seja como for, vocês vão ter todo o meu suporte para que vocês possam de fato aprender o Excel e se destaquem no mercado de trabalho, tá bom? Muito obrigado, caprichem e manda para mim as atividades. Obrigado.